nosso varão aí, nós precisamos muito dele ainda. E Deus fala pra você essa manhã, você que se encontra aí, você que tá compartilhando aí, que vai compartilhar. Deus, ele quer te usar, irmãos. Deus tem muito ainda pra fazer com você, sabe? Deus, ele vai fazer acontecer na sua vida. Ele foi com Elias, irmão. E muitas das vezes a gente deixa se abater. E quantas vezes eu não me deixo abater também, irmão? Você pensa que é fácil a gente falar de Deus, sabe? A gente se sente, muitas das vezes eu me sinto assim também. Às vezes eu falo assim, mas eu estou fazendo levando a tua palavra, mas parece que está sendo em vão, irmão. Ninguém quer ouvir, ninguém compartilha, não tem acesso, sabe? Você fica sozinho. Parece que você está jogando a palavra de Deus aos cães, né? Porque ninguém quer ouvir. Isso quando não entra os de outras religiões que atacam a gente, irmão, sabe? Quer questionar a nossa fé, mas não estou aqui para debater nada. Eu estou falando da palavra de Deus, irmão. É para levar a palavra, o ID de Deus, né? Porque tem bastante pessoas muito mais preparadas que eu para ficar debatendo, né? Porque eu não sou nenhum teólogo, né? Não estudei nenhuma teologia. Então isso aí eu deixo para os entendidos aí de plantão, quer ficar debatendo, fique à vontade de se debater, né? Eu quero é viver a palavra de Deus. Eu quero pegar essa palavra e trazê-la para a minha vida. Porque o dia que Deus voltar, Cristo voltar, eu vou ter que prestar conta de mim mesmo perante Deus. E você? O que você anda falando? O que você anda fazendo? Vai ter que mostrar para Deus tudo que você fez. Você tem feito alguma coisa que Deus mandou na Bíblia aqui? Né? Tem respeitado a palavra, tem trazido, tem vivido, para você poder experimentar o sobrenatural de Deus, né? Para poder enfrentar esses sentimentos que nos afetam todos os dias, que tentam nos derrubar, principalmente esse da depressão, da tristeza que vem tentando nos derrubar. Às vezes a gente se sente tão para baixo, irmãos, que fala, meu Deus, que tipo, esses tempos atrás eu tava assim, irmão. Tem esse tempo, não, até esses dias, hoje eu falei com Deus, falei, Senhor, acho que eu vou parar de fazer essas lives. Porque, Senhor, eu não estou tendo retorno, eu não saio, estou estacionado, sabe? Não vai para frente nem para cima, só fica no meio termo ali, sabe? Não avança. Fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Será que eu estou errando no que, Senhor? Será que realmente é isso para eu fazer, levar a palavra do Senhor? Porque não tem acesso, os irmãos não comentam, né, não compartilham. Será que as pessoas estão realmente entendendo a mensagem do Senhor? Sabe, eu me sinto assim igual ele, dá vontade de ficar parado, não quero mais. Quero ficar estacionado, quero ficar dentro do meu mundo aqui, porque é melhor, né? Mas se Elias tivesse parado, né, tivesse entrado ali, não quisesse mais saber de nada, mano, será que aquele povo de Israel tinha se voltado para Deus? As maravilhas que Deus fez. Depois, será que ele tinha ido para o céu? O trabalhar de Deus, né, mano, é muito mais do que a gente imagina na vida do ser humano. Aqueles que creem, né, aqueles que esperam no Senhor, não é? De repente um anjo tocou e disse, levanta-te, coma, Elias. Olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Deus estava ali sustentando ele, irmão, sabe? Deus estava fortalecendo ele naquele momento. Olha como é que Deus, ele nos sustenta, nos fortalece, sabe? Muitas vezes ele sabe que a gente está ali fraco. E é ali que Deus está trabalhando. No momento que a gente pensa que a gente está fraco, é ali que Deus vai trabalhar, porque a gente está totalmente dependente dele. Em momentos de aflições, sabe? É aí que vai a fé mesmo. Testar a nossa fé. É igual as passagens de Cristo, né? Quando o Pedro estava ali no mar, no alto mar, na pesca lá, né, que Deus veio andando sobre as ondas, Cristo veio andando sobre as ondas, né? Todo mundo ficou com medo, mas Pedro, Cristo teve que acalmá-los. Não tenha medo, sou eu, né?
Aí Pedro disse: se for tu mesmo, que eu vá andando até ti, sabe? E ele pegou: se o Senhor for o Senhor mesmo, eu vou até ti. Deus falou: venha, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Sabe, ali é o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. A fé que move montanhas, a crença, né? É igual o centurião, o pedido bonito que o centurião fez, né? Você vê como é que é a fé. Não tem religião, porque centurião não era nem da religião dos hebreus, lá era de outra religião. E Deus, né? Cristo fez um milagre na vida dele. Ele creu no Cristo, sabe? Ele chegou, olha como é que ele soube pedir, mano. Como a gente não sabe pedir, né? Quando a gente pede para Deus, ele responde. O centurião pediu, né? Chegou para ele: Senhor, não sou digno que você entre na minha casa. O meu servo se encontra muito doente, sabe? E eu sei, ó, se você falar uma palavra, sabe? Eu sei que ele vai se curar. Eu sei disso, eu acredito nisso. Porque, ó, você vê, uma pessoa de fora viu todos os milagres e creu. E aquele povo de dentro da região fazia o quê? Debatendo lá, querendo derrubar Cristo. Era tudo combinado, milagres acontecendo, e o povo: não, é combinado, isso não pode. Hoje nós vivemos no mesmo modo, sabe? Às vezes acontecem milagres e a gente não acredita, sabe? É combinação, combinado, sabe? Porque o milagre vai acontecer para aquelas pessoas que creem, né? Se você crê em Cristo, realmente o milagre vai acontecer em sua vida. Porque lembra aquela passagem que Cristo foi aonde ele morava lá, onde ele nasceu, né? Que era conhecido. E ali não pôde ministrar milagres, a não ser poucos enfermos que ele curou, por falta das pessoas crerem, elas se fecharem. Mas esse aqui não é o filho de José lá, aqui não estão seus irmãos, suas irmãs. Esse não é o Cristo lá, Jesus. Então, as pessoas não criam, né? Colocavam dúvida nas pessoas ainda, sabe? E hoje então é a mesma coisa. Você vê, a gente fala que Deus cura, salva, liberta, só que as pessoas, elas não creem no coração, elas têm dúvida. E muitas das vezes ainda tem pregações e palavras que em vez de nos trazer para Deus, nos afastam mais de Deus. Por quê? O que a gente anda falando, sabe? Para aquela pessoa que realmente está necessitada de uma cura. Aquele não está, irmão. Deus não vai trabalhar mesmo, porque ela não vai querer, não está precisando. As pessoas que realmente precisam, e tem uma luz, que a luz se chama Cristo, tem uma solução naquele fim de tudo, que ela se encontra, igual aqui Elias estava no fundo do poço ali, irmão, na tristeza profunda, pedindo. Você vê um profeta usado por Deus, né? Um homem usado por Deus, né? Sabe? De repente a pessoa se encontrar num medo, numa depressão tão grande, pedir a Deus que matasse, que levasse ele embora, que eu morra, não aguento mais, sabe? Só que Deus tem planos. Enquanto Deus não, teu propósito não se cumprir nessa terra, Deus é contigo. Então não se desvie do caminho, não se afaste. Se aquele centurião, você tem uma ideia, se aquele centurião não fosse até Cristo e não acreditasse em teu coração que aquele teu servo poderia ser curado, ele não tinha sido curado, ele não tinha recebido a cura, né? Para isso ele creu, ele sabia. É por isso que eu falo, ele viu acontecer e não duvidou. Ele ouviu as pessoas certas, né, comentando: isso é combinado, isso é isso, isso é aquilo. E ele creu, porque ele viu o que acontecia e ele mesmo tirou essas conclusões. Eu já vi milagres, irmãos, nessa minha caminhada aí, vi milagres acontecendo, porque eu também era duvidoso, ficava meio assim nos embalos das pessoas: quero ver se é verdade mesmo esse troço, ficava lá. E antigamente, né, quando eu comecei na caminhada, tinha aqueles culto na rua, sabe? Nas ruas assim, só que eu não era de igreja nenhuma ainda, não, nem batizado velho. Eu ia lá para ver, o curioso, ia lá para ver as curas lá, sabe? Aí eu fiquei admirado, tinha um senhorzinho já, velho já, idoso, né?
pastor lá pregando a palavra de Deus e curando lá, né? Ministrando a palavra e as pessoas sendo curadas. E meio assim, meu Deus, e Deus tá tocando, né? O Filho de Deus ali, ó. É pra você prestar atenção aí, pra você, que eu vou te direcionar, né? Muitas vezes a gente fica assim, mano. A gente não quer saber, né? A gente fica naquela dúvida, né? Principalmente quando tá no começo, né? E Deus, ele foi trabalhando, sabe? Ele chegou nesse senhor aí.